A convidada de hoje do Pode Entrar apresenta uma visão holística da arquitetura que se transpõe para o FEI Atelier, que fundou no início de 2019. Viveu 5 anos em Londres, onde trabalhou nos DRM Architects e regressou depois a Lisboa, onde se dedicou ao seu atelier e aos seus 2 filhos maravilhosos. Hoje, a arquiteta empreendedora é também consultora de arte da Open Book e foi uma das jovens selecionadas para integrar o projeto 100 Oportunidades, que distinguiu 100 personalidades com menos de 35 anos para renovar a discussão pública em Portugal. Tenho comigo Diana Noronha Feio, que apresenta uma visão fresca sobre a cidade e que vamos agora conhecer. Bem-vinda, Diana. Obrigada, Carla. Para começar, qual é que é o teu bairro favorito? Eu devo confessar que eu já vivi em muitos bairros da cidade. Pode ser vários, não tem que ser um. São vários e eu sou uma lisboeta ferrenha, portanto não há melhor cidade no mundo para se estar. Para viver, garantidamente a Estrela, é o meu bairro preferido, mas adoro Príncipe Real, Graça, ir à Feira da Ladra é um evento obrigatório na nossa vida, Marvila é super giro, há imensos bairros. O que é que distingue cada um desses bairros que mencionaste? São bairros com vivências muito diferentes. A Estrela é um bairro muito sossegado, portanto, para viver é um bairro agradável. Temos o Jardim da Estrela, ali uma série. Tem um ar, diz que é o ar mais puro da cidade, porque tem aquelas ruas que refrescam e que ventilam muito bem do rio. E eu gosto deste tanto central ter sossego, e a Estrela traz isso. É um bairro, as zonas residenciais são sossegadas. Os outros são vida cultural, não é? É o Príncipe Real, ir ao mercado, ir às lojas, ver os designers, toda aquela zona. Quem diz Príncipe Real desce até ao Poço dos Negros, passa ao Bastiado, passa por tudo o que está naquela zona da cidade. Mas depois há zonas completamente diferentes e que são igualmente fascinantes, depende da personalidade de cada pessoa, do que é que cada um de nós procura na cidade. As avenidas novas são arejadas, tem os jardins da Gulbenkian, tem... E qual é que é para ti o edifício ou edifícios mais bonitos de Lisboa? É a Gulbenkian. O edifício da Gulbenkian é o exemplo, para mim, mais fascinante da arquitetura nacional. Enquanto arquiteta tenho que ter em tudo o que ele engloba, desde todos os pormenores. Sempre que vais à Gulbenkian podes procurar detalhes em que vai ser excepcionalmente resolvido. As grelhas do teto hoje em dia, a esconder as condutas, aquilo são perfis de madeira, está muito bem resolvido. Depois o enquadramento com a envolvente urbana, os jardins, que são um dos melhores exemplos da arquitetura paisagista que nós temos. É sem dúvida o meu edifício preferido, o lugar preferido. E eu ia-te perguntar precisamente que edifícios consideravas interessantes na paisagem lisboeta. Pronto, juntei as 2 perguntas, desculpa. Mas faz sentido. E se pudesse eliminar ou substituir um edifício ou um empreendimento em Lisboa, qual é que eliminavas? Eliminar um edifício? Sim. Ou mudar ou substituir? Não sei se eliminávamos algum edifício. Eu acho que a vida é feita de boas e de más opções, mas faz parte da vida, ela está lá e faz parte da nossa história. Embora a arquitetura dos anos 80 tenha sido, seja uma pedra no nosso sapato. Podes dar algum exemplo desses que estás a mencionar? Posso. Monumental, que agora há de vir a ser outra renovado. coisa. Acho uma pena. E isto é uma atitude um pouco saudosista, não sei se será o melhor para a nossa cidade, mas acho uma pena ter-se perdido a arquitetura das avenidas novas, como se perdeu. Portanto, toda aquela zona da Avenida da República, Saldanha, custa porque o que lá estava era excepcional. Agora não respondia às necessidades da sociedade, portanto teve que evoluir. E é o que temos. Exatamente. E tu achas que Lisboa é uma cidade funcional? Acho que Lisboa é uma cidade funcional. Acho que sim. Eu acho que não é um problema... Acho que os problemas de funcionalidade da cidade não têm a ver com a arquitetura ou o planeamento urbano da cidade, têm a ver com a sociedade e a forma como ela se organiza e se distribui.
acho que nós temos que ser mais eficazes nas nossas escolhas no dia-a-dia para tornarmos a cidade mais prática para nós. Quais é que são neste momento que tu achas os maiores desafios arquitetónicos da cidade de Lisboa? Arquitetónicos ou urbanistas? Pode ser ambos. Tudo. Podemos falar de mobilidade, que é um desafio para a cidade, não é? O trânsito e como resolver. Podemos falar de habitação, é um problema que temos vindo, que já existe em todas as outras capitais europeias, portanto, para Lisboa começámos a sentir nos últimos 4, 5 anos este problema de dificuldade de habitação, mas tem que ser resolvido. Eu ficava por aqui, para não entrar noutros campos de habitação e mobilidade. Muito bem. Quais os projetos que aconteceram nas últimas décadas aqui na cidade que achas que trouxeram mais valor aqui para Lisboa? Há alguns projetos em específico que achas que tenham moldado a nossa cidade ou tenham tido um maior impacto? Temos os Jardins do Braço de Prata, que estão a moldar a nossa cidade naquela zona, embora seja um projeto que remota a 2008. Sim. Fala-se muito e desenvolveu-se por variedíssimos motivos, desenvolveu-se de uma forma muito linda. Em Lisboa as coisas tendem a acontecer de uma forma, um ritmo especial, não muito acelerado. As coisas vão acontecendo e depois quando estão feitas já aconteceram. Mas o impulsionar a Expo 98, portanto, o Parque das Nações, claramente revolucionou a nossa cidade porque fez criar uma nova Lisboa. E para um lisboeta como eu, se calhar a ideia de viver no Parque das Nações é uma abominação, mas o que é facto é que aquilo funcionou e foi um projeto muito bem feito. E depois acaba por já ser, hoje em dia, já é normal para nós. E já é Lisboa, não é? Portanto, acho que num passado recente foi o projeto que mais nos transformou enquanto cidade, e agora estamos a assistir a toda uma construção da cidade até lá e esta união que passa pela regeneração destes bairros que estavam muito segregados do centro da cidade, que era à data o Marquês de Pombal, as Avenidas Novas, o Chiado, né? Portanto não passávamos ir muito para lá do Campo Pequeno, mas não íamos, não. Chelas, agora vamos ter que ultrapassar todas estas barreiras, não é? Chelas está no meio da cidade agora, porque está no caminho até ao Parque das Nações e toda aquela mancha urbana até lá. Portanto, a cidade tem muito potencial para se desenvolver nessa direção. Achas que isso teve impacto no movimento de começarmos a ter mais esta noção de bairro e de alguma vida de bairro que ainda existe muito pouco na nossa cidade, só em alguns específicos? O que é que nos últimos anos aconteceu para que começasse a perceber mais esta ideia de bairro, que nós não tínhamos e que se calhar outras cidades como Berlim ou outras tinham nós tínhamos com Campo de Ourique, não é? Era o último bairro lisboeta que se dizia. Não havia, e é a população que mais sente a questão do bairro. Agora temos isso no Parque das Nações. Quem vive no Parque das Nações, aquilo é o bairro deles, não é? E tem muitas... Acho que isso é uma repercussão de uma experimentação urbanística em que se perdeu a vida do bairro, porque a nossa vida do cotidiano também se perdeu, porque nós não vivemos no sítio onde dormimos, não é? E a população saiu do centro da cidade. Há muito pouco tempo é que se sentiu este regresso a Lisboa, não é? Porque o grande movimento que aconteceu nos últimos 20, 30 anos foi o de saída da cidade. O que é que aconteceu? Cresceram todos os bairros, nem são as cidades satélites, estas zonas de dormitório, onde as pessoas vão dormir, mas depois vêm a Lisboa trabalhar, e depois voltam, mas só chegam à noite. Faz com que não exista esta vida de bairro, porque eu não vou à mercearia, porque eu nem sei quem é a mercearia, eu não conheço o Sr. Manel, eu não conheço... E nós estamos a perceber que o caminho da qualidade de vida não é esse. O caminho da qualidade de vida é nós vivermos e trabalharmos sempre no mesmo lugar. Portanto, se eu trabalhar no Tagus Park, convém que eu viva ali perto, porque vou ter muito melhor qualidade de vida. Se eu trabalhar no centro da cidade, convém viver o mais próximo para ter melhor qualidade de vida. E a cidade, e isto é um desafio para os urbanistas e para as políticas de desenvolvimento da cidade, é conseguir
que as pessoas vivam perto do lugar onde trabalham, porque nem todas as pessoas têm capacidade de viver no centro da cidade. Não é? Claro. Mas o que é que um urbanista faz nesse sentido para conseguir... Isto são políticas, isto é um urbanismo a um nível já muito politizado, não é? Temos o caso de Helena Roseta, que há muitos anos que batalha para que exista melhor e maior parque habitacional na cidade de Lisboa. Agora, podemos desenhar, podemos desenvolver estratégias, mas estamos muito condicionados pelo mercado. Sim, há vários fatores aqui a considerar. Sim. Tu que viveste em Londres uns bons anos, antes de vir para cá, abrir o teu ateliê e criar a tua família, o que é que tu podes dizer que aprendeste lá, a nível pessoal do teu trabalho, ao nível urbanístico, que gostavas que acontecesse em Lisboa, ou que é uma potencial evolução que nós vamos ter também? Sem dúvida que a JRMM foi uma grande escola para mim. Eu estava verdinha, acabadinha de sair da faculdade e pus-me a caminho de Londres e nunca tinha trabalhado naquele país. Além da barreira linguística, embora falo bastante bem inglês, há terminologias, há questões do cotidiano que é difícil, principalmente com os sotaques deles. Portanto, basta vir algum inglês de Liverpool ter uma conversa contigo e não vais perceber uma palavra que eles dizem. Não sei. Duas escolas deste gabinete específico, a componente humana, de equipa, portanto, aprender que é bom trabalhar num gabinete de arquitetura, porque a escola, o que nós temos em Portugal ainda não é tão bom, os colaboradores não se sentem tão respeitados e eu felizmente trabalhei num gabinete onde sentias que os teus chefes, os teus sócios se preocupavam genuinamente contigo e perceber que isso só traz mais valor à equipa, a equipa trabalha melhor. Em que medida, por exemplo, é que sentias esse cuidado com os trabalhadores? Por exemplo, isto é random, não é? Eu, quando me casei, o meu marido vivia em Portugal e eu estava em Londres. E eu pedi-lhes, disse-lhes que era importante para mim ter mais tempo, passar mais tempo em Portugal e propus-lhes uma coisa que à data não só ouvia falar muito, teletrabalho em arquitetura, porque nós temos que estar todos em cima do papel, todos a desenhar no papel. E eles, completamente a risco e a confiarem em mim, porque não tinham mais nada senão confiança para se agarrarem, aceitaram. Proporcionaram-me todas as condições para eu ter um computador para trazer para Portugal. Eu vinha e permitiram-me que eu trabalhasse à distância durante 2 anos, remotamente, vai e vem. Uma semana estava em Portugal, 3 semanas estava lá e tive assim a trabalhar imenso tempo. E acho que até foi uma excelente aprendizagem, até para as circunstâncias que vivemos hoje, sim, destas questões do teletrabalho e das pandemias, dos cenários de pandemia e pós-pandemia, como é que as instituições se vão adaptar a isto. E a nível arquitetónico, assim, há alguma... A nível arquitetónico, trouxe-me uma grande escola de componente sustentável, que é uma questão que é importante para mim. Falávamos muito sobre o consumir local, os ingleses já têm isto muito enraizado na sua sociedade, que é o consumo britânico. E havia uma questão que um dos sócios, é um gabinete com 3 sócios, mais do que todos, embora isto fosse transversal no gabinete, que era a construção com materiais que tivessem um impacto positivo na sustentabilidade. E então havia muitos materiais que estavam à partida excluídos por nós, não sei que fossem mandatory, ou fôssemos obrigados a utilizá-los a requisito do cliente, ou que o cliente tivesse muita questão. Mas, por exemplo, eles construíam muito com um sistema construtivo que em Portugal se vê muito pouco. Há poucos exemplos em Portugal de construção em madeira, mas um material que se chama CLT e que é um dos meus fascínios, é uma coisa que eu quero impulsionar em Portugal, que é, no fundo, são lâminas, são painéis de madeira cruzada, vem estrutural e funcionam como paredes portantes. Portanto, a casa é montada, é toda pré-fabricada e é assemblada no local. É madeira, não é betão, não é tijolo, é um material 100% reciclável, é um material que retém o dióxido de carbono da atmosfera, portanto, ao abater,
ao abateres uma árvore, esta ideia que as pessoas têm de que estamos a prejudicar o planeta, não estamos a prejudicar o planeta, porque ao abater-se uma árvore, a árvore retém, não sei números e não tenho cábulas aqui para vos dizer números, mas retém não sei quantas toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. O que importa saber é se estamos a abater madeira de florestas sustentáveis, e isto são certificados. Claro, não como acontece Não como acontece na Amazónia. Amazónia, mas como acontece nas florestas alemãs ou nas florestas na Polónia, em que há sempre uma reciclagem. Eles têm planos de reflorestação, portanto, estamos a abater e estamos a plantar. E isto num ciclo, ao final de décadas, de gerações, temos um sistema sustentável. Não é? Isso quase parece uma casa americana que é toda feita em madeira. Em termos de segurança, mas é um bocadinho diferente. em termos de segurança há problemas por causa de queimar, um etc. grande mito. Esse é um... Isto é uma pergunta de uma leiga. Exatamente. Não, mas são os grandes receios e são receios que nós enfrentamos. E a primeira coisa que me perguntam sempre... Esta técnica construtiva que é o CLT, a madeira chega a ter 20, 30 cm de espessura. Ou seja, percebe-se, posso dizer já intuitivamente que o comportamento do betão ou do ferro dentro de um incêndio, e estás a falar de estrutura, não estamos a falar do revestimento. O revestimento de madeira arde com alguma velocidade e tem características próprias, mas a estrutura de um prédio, se estiver a arder, a madeira tem um comportamento muito mais previsível, porque nós sabemos que ela vai carbonizando, ela vai queimando, mas ela nunca explode, ao contrário do que acontece com o betão. O betão chega a uma temperatura que não se consegue calcular quando é que isso vai ser, explode. Tipo as E o ferro pintalas quando funde. derreteram e E o ferro. Portanto, a madeira tem um comportamento muito mais previsível, o que nos ajuda a ter uma preparação para um incêndio muito melhor, na realidade. Além de que ela, depois de carbonizada, ainda se mantém de pé, porque fica lá o carvão. Portanto, até não se desfaz imediatamente em cinzas. Portanto, aguenta muito mais tempo. E, na verdade, as nossas estruturas típicas, pelo menos da época pombalina, eram gaiolas de madeira, não era? Exatamente. Era a estrutura base, que inclusive E ainda ali está, abanava, que era etc. flexível, com uns primeiros estudos de resistência antissísmica, diz, mas que é facto é que ainda está tudo de pé. Isto que tu falas é algo que tu sentes que em Portugal, em Lisboa, já está a ser pensado, trabalhado, ou este tema da sustentabilidade ainda está muito inicial? Muito inicial. Fala-se no assunto, porque com a globalidade, com este mundo global, sabemos tudo o que se passa em todo lado, portanto, naturalmente já se fala no assunto. Nós somos um país, com a natureza que temos, somos um país periférico e temos que aceitar isso, em termos destes momentos de atuação e quando as coisas acontecem. Está muito mais desenvolvido noutros países europeus e americanos e até na Ásia do que está em Portugal, e temos uma capacidade de investimento menor. Portanto, isto são sistemas experimentais, ou já não tão experimentais assim, mas em Portugal ainda seriam mais ou menos experimental, mas são sistemas que são caros e a sustentabilidade ainda não é muito acessível, portanto, quando conta Ou seja, o budget, do lado dos arquitetos, é isso, também há menos interesse porque depois vai aumentar o valor de mais do que de do lado obra. dos arquitetos, é mais do lado do dono de obra, do promotor, porque aumenta, mesmo há estudos que dizem, por exemplo, a construção em CLT é muito mais rápida, porque numa semana metemos uma casa em pé, e se estivermos a construir em tijolo, com 3 meses ainda estás a assentar tijolo, não é? Porque é uma construção muito mais demorosa. O betão também demora algum tempo, não tanto quanto o tijolo. A madeira é toda feita em carpintaria, toda feita nas fábricas, tem as fundações, pau e já está. Portanto, é muito mais rápido. Se fores contabilizar, e é muito difícil contabilizar isto, mas o tempo de obra, o número, a quantidade de recursos, elas estão quase a par e par, talvez ainda um bocadinho mais caro, mas quando vês o valor na mesa, quanto é que custa uma estrutura e quanto é que custa outra, a diferença é abismal. Sim. Até porque ainda temos que andar a vir da Alemanha, não temos florestas, não estamos a produzir também, não é? o material. Mas é interessante porque pelo menos eu sinto que não estamos
de todo muito avançado em termos de sustentabilidade, mas estamos começando a estar minimamente alerta. É um tema que já se sabe, que já se ouve, não é? E, portanto, até aqui acho que está de alguma forma a potenciar para nós podermos eventualmente andar mais rápido neste sentido. Sim, sim. Não, o primeiro passo, a consciencialização é a primeira e a mudança de mentalidades. Só a partir desse momento é que, a partir do momento em que um cliente acredita num produto, é que ele está disponível a pagar por ele. Sim, exatamente. E depois também para baixar preço eventualmente. Tem que haver mais. Exatamente. Portanto, só com produção, muita produção, é que se consegue tornar competitivo, não é? Quando foi. Também comentávamos, por exemplo, com o José Manuel Viegas nos últimos episódios, o facto das casas não terem, por exemplo, espaço para as bicicletas. Não estarem preparadas para as guardar e tendo em conta que a micromobilidade é uma das apostas do presente e do futuro, não é? Como é que nós podemos repensar as casas? As novas eventualmente é mais fácil, mas o Parque Habitacional de Lisboa, como é que nós conseguimos criar, que ideias já tiveste, ou que ideias tens, para conseguirmos adaptar? Porque o típico é uma entrada pequenina, com degraus, com ou sem elevador, sendo o elevador pequeno, e se eu quiser usar a minha bicicleta, vou ter que, eventualmente, não a posso deixar na rua porque não tenho segurança suficiente e vou subir 2 lances ou 3 lances de escadas com a bicicleta. Mas eu acho que isso não faz sentido. Meter as bicicletas dentro de casa, trazer a bicicleta para dentro de casa, acho que nós devemos pensar no espaço público e encontrar capacidade dentro da rua, na rua, para parquear bicicletas. É assim que se faz no resto da Europa, que as pessoas não levam as bicicletas todas para dentro de casa. Há parques de bicicletas dentro dos quarteirões, o que for, não é? Portanto, pode ser uma situação encontrada dentro dos próprios condomínios, dos prédios, o prédio alocar um lugar do saguão para estacionar as bicicletas com segurança. O máximo de segurança possível. Os vossos clientes mais recentes, atuais, já procuram este tipo de soluções? Não, ainda não, por acaso nunca fui confrontada com essa questão, mas essa questão é mesmo recente, a arquitetura demora tempo a lá chegar. Não, mas já tem havido aí alguns promotores a falar de projetos que incluem a bicicleta dentro. Eu arquiteta, no meu gabinete ainda não, mas acredito que sim. Sim, mas ouve-se muito pouco ainda. Ouve-se muito pouco. E não há parques para estacionar bicicletas quase ainda, há um ou outro. E não é só no parque habitacional, o tecido empresarial também tem que pensar onde é que põe as bicicletas. Estava aqui a pensar que um projeto em Londres, um dos projetos onde eu trabalhei, o parque de estacionamento era dividido, pouquíssimos lugares de estacionamento, mas um parque enorme para as bicicletas parquearem lá dentro, com balneários inclusive para os colaboradores poderem trocar, tomavam banho, porque às tantas, no verão, no pico do verão, embora não acredites, há calor naquela cidade, chegavam assim em estado mais encharcado e tomavam banho, trocavam de roupa e estavam preparados para trabalhar. Portanto, isto é muito importante, ser confortável nos dois lados e estarmos preparados nos dois lados. Para ajudar também a esta mudança. E, além de, por exemplo, do teu caso, lá em Londres, que outros exemplos a nível internacional são para ti um exemplo a seguir e que Lisboa poderia seguir em termos de habitação mais verde e desta micromobilidade, etc.? Temos os suecos, não é? Os suecos são um grande exemplo para nós. Estive há pouco tempo numa conferência com um gabinete de projeto e que dá muita consultoria neste tema da micromobilidade e eles de facto estão anos de luz de nós, estão muito avançados. Já fizeram imensas ciclovias, faixas cicláveis e refizeram e voltaram a refazer porque percebem que não é imediato, que há muitas coisas que nós desenhamos e que só depois com a frequência das pessoas e o começar a usar e a coisa começar a ficar mais oleada é que se percebe o que eles chamam que são os percursos de desejos. A bicicleta não faz um percurso reto, nem os peões, não é? Os peões atalham um caminho e as bicicletas também atalham um caminho. Portanto, isto nós ainda estamos muito verdes, estamos a desenhar, estamos a começar nas primeiras faixas, não é? Portanto, ainda vai haver aqui um período de adaptação e de redesenho da própria cidade que só com o uso e com o mais uso, portanto, temos que criar, acima de tudo, as condições para as pessoas se desejarem, perceberem que é preferível andar de bicicleta ou de qualquer outra forma na cidade do que de carro.
Isso é criar as primeiras faixas cicláveis. A partir daí, vamos começar a perceber quais é que são as rotas e os destinos que as pessoas mais procuram. E nessas rotas temos que estar atentos, mecanizar, não é mecanizar a palavra, temos que estudar e ver quais são os percursos e onde é que há zonas de conflito, às vezes há cruzamentos que não conseguimos antecipar em projeto que vão ter muitos conflitos. E estes só depois da faixa desenhada e em uso é que conseguimos perceber qual é que é o caminho da solução. Okay. Se calhar aquela faixa tem que parar antes, tem que divergir para um lado, ou tem que ir para outro lado, ou os carros... Pronto, mas é preciso as coisas estarem a funcionar para perceber estes caminhos de desejo. Que eles existem e as afluências, de repente, quando tivermos daqui por um ano ou dois o dobro das pessoas a andarem de bicicleta em Lisboa, vamos perceber o que é a afluência, onde é que há muita concentração, a que horas é que há muita concentração, até termos, não é? Até termos esse trânsito, não conseguimos perceber qual vai ser a adesão e qual é a melhor resposta. Portanto, é um período, é uma questão de desenho constante. Nesta aceleração da Câmara de Lisboa em de repente implementar muito mais, inclusive a mais recente da Almirante Reis a subir para o Arieiro, foi tiraram uma das faixas e puseram lá algo que à partida é provisório, que pode vir ou não a ser permanente, não é? Ou seja, vai um bocadinho de encontro àquilo que estavas a dizer. É porque vamos ter que perceber como é que a cidade, né, a população responde a estas faixas, a estes percursos. Se é o que precisam, se não é o que precisam, se está a dar uma resposta positiva. Não é uma ciência exata, não é? Ainda estamos a mexer com muitas vidas, com muitas pessoas e temos que nos ir adaptando. Portanto, neste momento, o que é que tu achas que vai acontecer a curto prazo e a médio prazo aqui em relação a esta modalidade? Acho que vai catapultar, cada vez mais vamos ter mais ciclistas, por motivos vários. Não é pela sustentabilidade, é por ser o percurso mais antissético, mais higiênico, não é? Esta questão dos transportes públicos e das pessoas terem que voltar a terem, normal, nós temos que recomeçar a nossa vida, portanto, vamos para o trabalho, vamos como? De carro talvez possa não ser uma opção, porque depois tem parquímetros, porque depois... e a bicicleta é o caminho mais seguro, de longe é o que não tem contacto físico com ninguém. E outra coisa importante, foi muito importante para nós, enquanto gabinete, nesta conferência com os suecos, foi que eles fizeram um inquérito aos ciclistas para tentar perceber quais eram os motivos que levavam as pessoas a andar de bicicleta, a preferirem um transporte de bicicleta ao carro ou ao pé ou qualquer outra coisa. E vamos pensar, pela sustentabilidade, ou porque é mais barato, quais eram os motivos? E 59% das pessoas responderam que o motivo era por ser o mais rápido. Ou seja, e depois, por acaso sei estes números de cor, porque esse inquérito era lá. Porque isto me marcou. Isto foi um inquérito lá, mas podemos extrapolar coisas de lá para cá. 59% das pessoas disseram que o motivo que os leva a andar de bicicleta para deslocar de casa ao trabalho, ou do ponto A ao ponto B, é porque é o percurso mais rápido. Depois, não Isso sei, é quase um contrassenso, de repente, isto é um grande contrassenso. Depois, depois existiram outros dois campos, que era por uma questão de atividade física, por fazer exercício, eram 19, não sei, eram assim, mas eram menos de 20%. Depois havia por ser mais barato, porque é um meio que não pagas, não é? Pagas a bicicleta e depois a manutenção e vais aprendendo a fazê-lo. 6, por acaso estou mesmo fresca com estes números. Muito pouca gente e 1%, e este valor para mim foi um choque, 1% da população anda de bicicleta por uma crença ambiental, por uma crença de sustentabilidade. Se calhar foram os primeiros. Não. Não? Não sei se foram os primeiros, porque havia um problema de trânsito enorme
antes de haver um problema, antes de estarmos consciencializados para o problema do ambiente. Sim. Era filas infindáveis no trânsito, horas até chegar onde quer que fosse, não era? Portanto, o primeiro problema foi este de encontrar percursos alternativos. E isto é muito importante, eu acredito profundamente nisto, que nós interiorizemos. A questão da sustentabilidade só se vai resolver quando resolver os aspectos práticos da nossa vida. Enquanto for por uma crença de que só por uma crença de que é demasiado abstrato para conseguirmos mudar as nossas vidas em função de... Porque está muito distante, não é? Pois claro, por exemplo, quando entraram as giras, teve um impacto enorme. De repente as pessoas começaram a andar mais, não é? Notou-se a grande diferença. Notou-se imensa diferença. E vamos percebendo que é mais rápido. Eu, de facto, para ir, sei lá, agora, da Lapa às Amoreiras, não preciso de ir de carro, porque é uma rua. Se for a pé, demora meia hora lá a chegar. Mas, se calhar, a bicicleta demora um quarto de hora, que é mais rápido do que de carro, porque depois tenho os semáforos, tem uma série de coisas. Pronto, e quem diz isto diz na cidade inteira. E depois há também o mito dos declives, mas as ciclovias estão todas desenhadas para minimizar esse impacto de que a cidade não é ciclável. A cidade é ciclável, tem imensas zonas cicláveis, e estamos no bom caminho. É bom que seja mais rápido ainda para podermos apanhar a onda e tomar decisões mais rápidas. E que as pessoas transformem os seus hábitos, que isso é que é importante. Mudar, dar melhor capacidade, dar melhor vida, melhor qualidade de vida às pessoas, tornando a vida delas mais prática. Claro. Porque as nossas vidas são difíceis, mas toda a gente tem, não é? Andamos sempre a correr e faz parte da vida da cidade. Portanto, temos que pensar que a sustentabilidade vem aliada a um lado prático. Claro. Não pode ser uma coisa que nos vai dificultar. Não vamos conseguir agregar consenso nem vontades nesse sentido. Queria pegar aqui num tema que eu acho que te interessa bastante, tem a ver com o empowerment das mulheres no mundo da arquitetura, que já tens falado noutros quóruns. Algo transversal, eu diria, quase a todos os setores, ou pelo menos à maioria dos setores. E que, pelo menos nas tuas palavras, que isto é uma profissão historicamente e tendencialmente sexista. Que políticas de género que acreditas que é necessário implementar hoje aqui no meio da arquitetura? Vamos lá ver. Eu não sei se acredito na política de géneros. Porque o ideal é que não seja um tema. E, portanto, estarmos a criar mecanismos de defesa de igualdade, cotas para um lado, não sei, e isso vai criar aqui muita fricção. Não sei se é por aí o percurso. Eu acho é que temos que capacitar as mulheres para se sentirem tão fortes como, e se sentirem confiança como, para elas se assumirem enquanto tal, porque tenho assistido a inúmeras conferências sobre o tema e há questões aqui que me incomodam, porque não sei muito bem como é que as vamos resolver. Na arquitetura, temos tendência a ver que as grandes mulheres arquitetas que se tornaram nomes são muito poucos, não é? Que se possa dizer, no meio, mulheres da arquitetura são uma lista infindável de homens e depois é meia dúzia de mulheres, não é? Porque poucas se conseguiram afirmar e conseguiram ser reconhecidas enquanto tal. Mas porque eu acho que a nossa natureza é muito diferente e a sociedade está preparada para reagir mais positivamente a uma postura masculina, de assertividade, de voz grossa, e de reconhecer nisso poder, autoridade, razão, saber, e está menos capacidade para ouvir uma voz suave, para ouvir, que é a nossa natureza, uma voz suave, soft skills completamente diferentes, não é? Porque as mulheres tendencialmente não confrontam, têm um jogo de cintura diferente, e para nessas características, que são as nossas características inerentes, não generalizando, mas são, reconhecer aí também autoridade, razão, saber, conhecimento. Portanto, é a forma como nós, enquanto sociedade, reconhecemos
valor e damos valor a características muito diferentes de seres humanos, onde quer que eles estejam. Acontece muito na arquitetura que as mulheres, para serem ouvidas, começam a masculinizar-se, vestem, não é? Quer dizer, tornam-se menos femininas, começam a ter... Sim, sinto muito isso, porque é a forma que nós temos, é um mecanismo, quer dizer, eu passei por isso, eu vou às obras, eu vou vestida à rigor para ir às obras, quer dizer, eu tenho que pensar o que é que eu vou vestir, porque, pronto, não vou naturalmente de saia. Pois, não pode ir. Não posso ir, mas tenho que falar de uma forma muito mais assertiva, muito mais agressiva, que não me é natural, porque não é assim que eu sou. Mas é esse o caminho? As mulheres mudarem a maneira de ser? Não. Exatamente. Portanto, o caminho é... Eu acredito profundamente que não é esse o caminho. O caminho tem que ser respeitar-nos mutuamente e aprendermos a ouvir de outras formas. Pois. Aprendemos a ouvir uma voz que não fala com aquela gravidade, porque é muito... Isto é instintivo, não é? Quer dizer, isto é a natureza, estou a tentar ir além Claro. do que é óbvio. Os homens têm mais força, quer dizer, nós somos naturezas completamente diferentes e nós não temos que nos aproximar de uma natureza que não é nossa para sermos ouvidas. E este é o percurso que eu acredito que temos que E tem-se provado muito que a inteligência emocional, muitas vezes mais desenvolvida pelas mulheres, corrija-me se eu estiver errada, mas que é outro tipo de forma de lidar, etc., que precisamente falavas, que é muito interessante para cargos de liderança, etc., mas que acabamos por estar habituados, e isso aí, inclusive, até foi gira a conversa que eu tive anteriormente com a Celina Cassis Moedas, da Católica, e ela fala muito sobre esse tema, das mulheres também, que inclusive ela, muitas vezes, tem alunas muito novas, de faculdade, em que ela avisa, olha, atenção, quando chegares ao mundo empresarial, é preciso aqui algum arcabouço, alguma vontade para depois não ficares abaixo dos outros homens que vão sair contigo. E, inclusive, o engraçado que não tem graça nenhuma é que a maioria das mulheres ri-se e diz, não, isso não vai acontecer comigo. Rápido. Porque não há essa noção e, de repente, entram e nos primeiros 5, 6 anos de trabalho nota-se logo. É uma limpeza. Os homens evoluem muito mais rapidamente dentro das empresas. Eu fiz uma... Neste ateliê, na Jeremy, onde trabalhei, era uma sócia-mulher e 2 sócios homens. E esta sócia-mulher quando eu for... Digo e continuo a dizer, quando eu for crescida, quero ser como ela. É assim, um grande exemplo deste empowering woman. Ela promove muito isto, faz imensos discursos, conferências, trabalha muito este tema. E é uma mulher cheia de garra. E a nós, no gabinete, mulheres ofereciam-nos, íamos evoluindo e tínhamos múltiplas formações. E houve uma das formações que tinha a ver com percebermos as soft skills, onde é que está as características que nós temos e que devemos desenvolver melhor e como é que nós devemos reagir perante situações de tensão e discussão. E pronto, isto é uma formação de algumas semanas, tínhamos 2 horas, falámos com a mentora. E uma foi, pediram para fazer um workshop de voz, de colocação de voz, que nunca fiz, para poder projetar mais a voz e não falar tão timidamente. Sim. Mas houve outro em que ela explicava, em que ela nos disse assim, a questão salarial. Porque é que os homens ganham mais do que as mulheres? Porque existe, não é? Os homens ganham mais do que as mulheres, isto é inegável, é um facto. Mas, porque, e explicava a nossa formadora, que tendencialmente os homens discutem os salários e as mulheres não discutem. Nós nunca vamos ter, jamais, não é? Quer dizer, eu jamais iria ter com o meu chefe, com o meu diretor, com quem fosse, e dizer eu quero um aumento. Ou sequer quando estivesse numa entrevista de trabalho, tinha coragem para dizer eu quero receber X, Y, Z, porque temos uma natureza muito menos de confronto. Achamos que as coisas são mais justas, que são como devem ser, e não sei, acho que é por aí. E ela explicava que os homens são muito mais tranquilos nisto. Não, eu quero receber isto, ou eu vou ter esta... São muito mais
frontais nesta discussão. Sim. E isto abona a favor deles e não abona a nosso favor, porque quem não bebe não tem, porque ainda vivemos neste mundo, se calhar isso não está certo, não é? Se calhar o percurso é o outro, não é? Eu não tenho que pedir para receber melhor. Mas achas que pode haver essa mudança mesmo sem ter que haver alteração no perfil da mulher? Acho que tem que haver essa mudança sem ter que haver alteração no perfil da mulher. É óbvio que nós temos que nos tornar todos melhores seres humanos e perceber onde é que estão, mas não ter que... Parte do empregador? Parte do empregador. E como é que o empregador muda? Parte de quem antes? O empregador, no final do dia, aquilo que a consciência dele é: quanto mais satisfeita tiver a minha equipa, melhor trabalho eu vou ter. Claro. Portanto, criar as melhores condições de trabalho. Eu acho que é o único caminho, não é? É darmos o melhor que podemos dar e exigir em troca o melhor que nos podem dar. Tem que ser uma relação mútua. Portanto, é a justeza dos dois lados. Sim. Eu no outro dia apanhei um podcast do Harvard Business Review sobre as mulheres pedirem muitas vezes desculpa. Não sei se chegaste a ver. Pedem imensas vezes desculpa. Que tendencialmente os homens só pedem desculpa quando é mesmo. E as mulheres constantemente pedem desculpa por todas as razões e mais algumas, mesmo que não haja qualquer necessidade. Ela falava sobre isso também, exatamente. Nós vamos... sim, é isso, mas quer dizer... são séculos, não é? Sim. Quer dizer, é a nossa história toda enquanto humanidade de uma posição... eu não sei se é rebaixada, é assim que nós estamos, somos, não é? Acho que não temos que ser diferentes. Nós não temos que nos obrigar a agir de forma diferente para que nos ouçam. Não temos que ser mais assertivos, não temos que ser mais autoritários, não temos que engrossar a voz. As pessoas têm que aprender a ouvir. Muito interessante, eu acho que faz todo o sentido. E sentes que a nossa cidade, falando do país em geral, mas foco sempre na cidade, que está mais atenta a essas questões, que está a querer criar mudança? Não. Não? Não muito. Mas acho que é um caminho silencioso e lento. Acho que o percurso é pela educação dos nossos filhos, sem dúvida, e nós vamos nos adaptando. Claro. Mas tem que começar na educação dos nossos filhos. E sinto que há aí, e sinto que já há movimento, já há crítica, já nós temos consciência para educar. Inclusive a maioria das educadoras são mulheres, não é? Sim. Nem sequer são homens nas escolas. Sim. Isso depois toca noutro tema, não é? O papel de mãe. Pois. Não, é verdade. A ideia da mãe, que é a imagem que nós temos das mulheres na sociedade. E pegando no tema mãe, eu não queria entrar demasiado, mas acho que é um tema muito interessante e é um tema que eu gosto de falar também das mulheres. Que havia uma notícia publicada recentemente no site da Lily, se não me engano, que revela que nestes últimos 2 meses, decorreu 2 meses, portanto, associado à Covid-19 e à pandemia, decorreu um aumento de quase 50% de publicações de artigos escritos por homens e uma descida, como nunca antes vista, do número de artigos publicados por mulheres. Há justificações habituais que definem por si só as desigualdades de género. Outros aspectos apontados diz respeito precisamente à falta de acesso em casa de um espaço de trabalho e privacidade. E como se poderá ler, aliás, uma notícia com o Público, com o título Desilusões, Teletrabalho, Qualidade de Vida e Igualdade de Género. Ou seja, em academics, em ambiente de académico, de papers, etc., publicaram muito menos nesta época como nunca visto. Como nunca visto. Isso dá para perceber imediatamente o que é o papel em casa. Exatamente, ou seja, numa época em que se questionam estes problemas, o que é que pode ser, que reformas podem ser feitas para conseguir acautelar estas formas de estar e de viver da mulher e da família, teletrabalho, etc. O que é que pode ser reformado aqui? Aconteceu no espaço casa que os escritórios desapareceram, não é? As áreas tornaram-se muito valiosas, era um espaço que não era usado, porque nós trabalhamos fora de casa, não é? O escritório desapareceu. O escritório vai agora tornar-se fundamental outra vez. Nós precisamos de um espaço para trabalhar. E os dois precisam de um espaço para trabalhar se forem os dois a trabalhar. Agora, não podem estar os dois a trabalhar e as crianças sem ninguém. Se estiverem em casa. Por isso, não acho que o caminho seja
adaptar 2 espaços de trabalho, um para cada um, até porque não há área de casa para isso, não é? Acho que, mais uma vez, a arquitetura caiu ao longo da história no erro de achar que o espaço tem a capacidade de mudar mentalidades. Isto foi o maior erro do modernismo. Por isso é que o modernismo, enquanto movimento arquitetónico, morreu com o cartão, não é? Porque a arquitetura não tem o poder de mudar as pessoas, de mudar a humanidade. E nós temos que ter essa humildade e perceber que não somos nós que vamos mudar. Nós podemos ajudar, podemos oferecer condições, mas nós não mudamos. Portanto, nós podemos oferecer o escritório, mas não somos nós que vamos mudar a dinâmica familiar e a percepção social de agora tenho os filhos, tenho que tomar conta deles. Okay. Por isso eu não vou responder a essa pergunta. Vou responder com esta não resposta. Nós não temos essa capacidade. Acho que não funciona. Pois, exatamente. É mais sim uma adaptação da sociedade em geral e perceber o papel dentro de cada uma das famílias individualmente. Eu não li esse artigo, depois vou-te pedir que me envies para ler, porque vem revelar aquilo que se diz, que já existe igualdade de género, que as mulheres e que os homens estão no mercado de trabalho da mesma forma, não estão, porque não estão na vida familiar da mesma forma. E não deverão estar, também não acredito que devem estar. Quer dizer, nós temos funções diferentes, em todo o lado. E cada família deverá ter também o seu equilíbrio. E cada família tem o seu equilíbrio. Eu sou ditadora em casa, coitado do meu marido, sofre imenso, porque, muito bem, tu tens que trabalhar, eu também, somos os dois profissionais liberais. E os dois gerimos-nos em função do trabalho que tínhamos para fazer. Os dois tivemos que ceder, claro. Não é? Acho que, mas cada um encontra o seu equilíbrio. O importante é os lares estarem harmonizados e estarem confortáveis com a forma como gerem o seu tempo. A última mensagem relativamente a este papel da mulher na arquitetura, de Empowering Woman, mais do que o Empowering Woman, o que eu me tenho vindo a perceber é que a verdadeira questão tem a ver com a família e o trabalho. Uma sociedade que não está virada para a família e que se repercute depois no colmatar as falhas em casa que as mulheres vão colmatando, porque estão os dois muito tempo a trabalhar. Não é só como seria no sistema tradicional ou mais conservador, o pai que trabalha, que chega tarde e a mulher está em casa com as crianças e a família vive assim. Já não há. As duas cabeças de casal estão a trabalhar, mas esta questão da família e os empregadores perceberem que existe família, não é? Portanto, existe uma necessidade de equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. A família precisa de tempo, as crianças precisam de tempo e nós precisamos de tempo. Portanto, é preciso pensarmos seriamente nisto. Não é só a realidade das mulheres no trabalho, é uma realidade mais alargada que os homens também precisam de pensar, que é os homens também têm, os pais são importantes, não é? Todos nós somos importantes, a família é importante e isso tem que ser reajustado na nossa sociedade. É esse o último ponto que eu queria. Sem dúvida, mas faz imensa ideia, além de que não temos avós hoje em dia, muitas vezes também ainda estão a trabalhar, não é? Sim. E eu outro dia li um estudo muito engraçado que falava que, tendo em conta que os homens nos últimos anos tinham tido um papel mais ativo na parentalidade, tinham descoberto uma ligação emocional com os filhos como os nossos pais ou avós nunca tiveram. Exatamente. Achei isso maravilhoso. Mais uma vez, o exemplo inglês foi fundamental na minha vida. Um dos diretores do ateliê, enquanto que eu lá estava, teve gêmeos. Se ter crianças em Londres é difícil, ter gêmeos, eu sou gêmea, é muito difícil. São dois ao mesmo tempo. E a mulher arquiteta também trabalhava.
E a primeira decisão que ele tomou, mas foi uma decisão de pai, foi: eu quero ver os meus filhos nascerem, portanto, eu não vou continuar a crescerem, quero acompanhar, eu quero ser um pai presente. Eu não vou continuar a fazer a vida que fiz até hoje, que é sair do ateliê às 10 da noite. Não faz sentido, não é o que eu quero para a minha vida, não é? Não é o que eu quero para os meus filhos, um pai ausente. Portanto, o diretor, a figura do diretor, Sim. que era as pessoas que levava 40 pessoas ao colo, não é? Portanto, que geria aquelas 40 pessoas, disse: eu à quarta-feira não trabalho. Eu venho, e não era bem verdade, portanto, ia eu ao ateliê, chegava às 8 da manhã, saía às 11 da manhã, que era um tema de manhã, era resolver questões urgentes que não pudessem passar para o dia a seguir. Ia embora. E esse tipo de decisões tem impacto grande nas pessoas que trabalham com ele, não é? Imenso, imenso, porque eu trouxe esse exemplo para casa, porque eu disse: não há desculpa de eu tenho muito trabalho. Todos nós temos muito trabalho. Eu não posso porque eu tenho trabalho, eu não posso porque eu tenho uma reunião. Mas são sempre aquelas nossas desculpas caseiras: porque eu tenho mais responsabilidade. Sim. Não existe isso, é uma decisão. Claro, e que mais uma vez, como eu falava há bocadinho, a pandemia também nos veio dar algum tempo, não é? Pronto, depois depende do tipo de trabalho que nós tínhamos. Exatamente. Diana, vamos avançar, estamos aqui já em jeito final. Gostava de te olhar um bocadinho para a frente em termos de visão da cidade. Sim. Como é que tu imaginas Lisboa daqui a 10 anos? Imagino uma visão muito otimista, uma cidade espetacular. Acho que nós estamos no bom caminho. Nós, como andamos um bocadinho atrás do resto do mundo, temos sempre a oportunidade para ver o que os outros fazem de mal e corrigir. E acho que devemos manter esse olhar crítico. Acho que temos uma geração jovem muito ativa. Portanto, aproveitar essa energia, essa vontade de se transformar e de continuar e de fazer, para criar boas sinergias e bons mecanismos para a cidade. Temos imensos problemas pela frente, mas temos vontade para os resolver. Eu não... Acho que o caminho faz-se caminhando e vamos fazendo o nosso percurso para o melhor. Bora, exatamente. Olha, e que projeto é que nos trouxeste hoje? O projeto que vos trouxe hoje é um projeto realizado por colegas minhas que fizeram o curso antes de mim e que conheço como quem conhece os alunos da quinto ano que estão lá em cima. Não nos conhecemos pessoalmente, mas fui sempre acompanhando e por perto as notícias e fui vendo o que andavam a fazer, que se chama-se Resto de Chão. É um BIP-ZIP e são projetos de alavancagem, são projetos de regeneração urbana e têm a ver com a regeneração dos restos de chão, desta questão que falámos hoje da comunidade, do bairro, do sentido do bairro. Este projeto de Restos de Chão é um projeto que começou com um prémio da Gulbenkian, de um concurso que a Gulbenkian lançou, foi terceiro lugar, se salvo erro, em 2013, e elas, a intenção era abrir as portas dos restos de chão dos bairros mais degradados, das ruas mais envelhecidas, em que o comércio local desapareceu e as portas começaram todas a fechar. Elas criaram uma série de sinergias, de estudos, de análise, foram coisas feitas pela avó, abriram conversas nos bairros com os moradores para voltar a abrir os restos de chão. Mas como negócios? Com negócios. Portanto, trazer camadas criativas, trazer jovens, mas unir as comunidades, perceber quais... Pronto, é um projeto que vale a pena ver. Tem um site, chama-se mesmo Resto de Chão, restchão.com, restchão.pt. Já se espalharam pelo país, já estiveram nos Açores, já fizeram muito além do primeiro passo, que foi a regeneração do Poço dos Negros, que hoje em dia não é o que era em 2013. Tem imensos cafés, tem uma vida muito ativa, tem lojas de design, tem a loja das coisas que as senhoras do lar ou do centro de dia fazem. Pronto, e isto é um projeto muito interessante porque fez nascer partes da cidade e continua a fazê-lo, e eu acho que devem ser incentivados para este género. Boa. É um trabalho muito valorizado. Parece um projeto muito giro.
Diana, há algum tema que não tínhamos discutido aqui que tu gostavas de chamar a atenção? Alguma mensagem final que gostavas de passar? Acho que não tenho mais nada a acrescentar. Foi uma conversa muito enriquecedora. Só queria agradecer-te terem feito o convite para cá vir falar contigo e continuação com os podcasts, que são muito úteis. Boa. Obrigada, Diana. Gostei também muito de ter aqui e vemo-nos por aí. Olá! Espero que tenham gostado desta conversa. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar notificações caso queiram receber todas as novidades sobre os próximos episódios. Caso conheçam algum agente de mudança que seria um bom convidado para estas conversas, entrem em contato connosco e digam-nos quem seria a pessoa ideal. Obrigada e até ao próximo episódio.